Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o Estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o V de Jesus. Sempre aqui às segundas-feiras, às 20 horas, a nossa reflexão em torno do Antigo e do Novo Testamento à luz da doutrina consoladora. É o Evangelho de Jesus, trazido até nós para a iluminação do pensamento, do entendimento, para que as nossas ações, enfim, sejam norteadas por aquele que é caminho, verdade e vida. Aqui dentro desse ano de 2023, temos percorrido aqui a nossa reflexão, olhando especialmente para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, com especial detalhamento para a carta aos Romanos. Nossa série Romanos, verso a verso. Alcançando hoje o segundo capítulo da carta aos Romanos, verso de número 4. Já tratamos aqui, então, das reflexões em torno do primeiro capítulo, iniciamos o segundo, pausamos no terceiro versículo e vamos fazer essa reflexão partindo da leitura. Por isso, mais uma vez, utilizando duas traduções distintas, João Ferreira de Almeida e a Bíblia de Jerusalém, eu vou fazer a leitura. Aqueles que desejarem acompanhar onde quer que se encontrem e tenham acesso às suas traduções, acompanhem conosco ou então ouçam a tradução. O ensino deste capítulo 2, verso 4, na tradução de João Ferreira de Almeida, é o seguinte: ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Essa é a tradução de João Ferreira de Almeida. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, temos o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade, paciência e longanimidade, desconhecendo que a benignidade de Deus te convida à conversão? Essa é a pergunta de Paulo há mais de 2000 anos para aquela comunidade em Roma, quem era endereçada a carta, mas que também ecoa para a nossa geração com o mesmo apelo, para que busquemos um entendimento mais aprofundado do que Paulo está tratando aqui. Texto com contexto. O contexto do segundo capítulo da carta aos Romanos é o olhar de Paulo sobre a situação em que se encontram os judeus, os israelitas, o povo de Israel que recebera a primeira revelação em Moisés e nos profetas. Como se encontra esse povo diante do Deus único? Do Deus que, se apresentando a Israel, no entanto, se projeta para toda a humanidade no mesmo apelo, no mesmo convite, no mesmo chamado. Se lá no capítulo 1 já vimos das nossas reflexões anteriores, aqueles que desejarem, que não tiverem acompanhado conosco essa sequência, a gente basta ir na playlist, no canal do YouTube do NEP-V de Jesus. Nós deixamos aqui, mais uma vez, esse pedido àqueles que desejarem um maior aprofundamento sobre a série, sobre as atividades do V de Jesus. No canal do NEP nós temos lá a playlist, a listagem de vídeos. No caso da série Romanos verso a verso, com uma introdução à carta aos Romanos e a sequência, como essa é a proposta, cada um dos versículos dos capítulos da carta. No capítulo 1, entre outras coisas, vimos quase ao final, a segunda metade, a segunda parte da primeira carta, dessa carta aos Romanos, no capítulo 1, Paulo fazer uma reflexão e apresentar os questionamentos e a necessidade de melhor entendimento sobre qual era a condição dos gentios, dos estrangeiros,
daqueles que se encontram fora de Israel diante de Deus. O diagnóstico não foi nada bom sob o ponto de vista daquilo que se encontra espiritualmente, moralmente, a condição dos gentios, dos estrangeiros, dos que estão fora de Israel. Adentra esse capítulo 2 aqui, e de repente a expectativa poderia ser que os judeus estivessem numa situação, de repente, um pouco melhor, porque receberam antecipadamente, antes mesmo do que os gentios, do que os estrangeiros, de forma mais direta, através de um culto público que se inicia no trabalho com o profeta Moisés, em que o Deus único é proclamado, em que as tábuas da lei vão revelar qual é a vontade expressa de Deus para os seus filhos. Talvez a partir daí os judeus se encontrassem numa situação melhor, não é? O diagnóstico de Paulo também não é nada animador. Já iniciamos aqui esses 3 primeiros versos, alcançando o 4 hoje, desse 2º capítulo. Estamos notando isso de forma muito clara. A situação dos israelitas não difere da situação de nós, estrangeiros, gentios. Só para relembrar, voltar um pouco aqui para trazer essa reflexão, logo ali nos primeiros versos, Paulo está anunciando que são indesculpáveis, indesculpáveis. Quem quer que sejas que te arvora em juiz, porque julgando a outrem condena a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas que tu julgas. Sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra aqueles que tais ações praticam. E aí Paulo lança a primeira pergunta, que foi a do nosso estudo anterior a este. Ou pensas tu, ó homem, que julgas tais ações e praticam, e tu mesmo as praticas essas más ações, acreditas que escaparás ao juízo de Deus? E aí chegamos nesse 4º verso, e Paulo vai adiante na pergunta que procura ensinar. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, da bondade divina, da bondade de Deus, da sua paciência, da sua longanimidade, que é o sentido de generosidade de Deus, desconhecendo que a benignidade, essa bondade divina, te convida à conversão, ou na tradução aqui de João Ferreira de Almeida, te convida ao arrependimento. Perceba como essa situação está conectada. Então, o diagnóstico, como eu disse aqui, não é animador nem para gentios nem para israelitas. Ou seja, a humanidade toda se encontra debaixo da mesma condenação. Que condenação é essa? A condenação consciencial de entender-se como seres responsáveis por suas livres escolhas e que, rejeitando a vontade divina, rejeitando as suas leis, rejeitando os seus parâmetros de verdade, nós, homens, independente de onde nos encontremos, judeus ou gentios, através dessa rejeição, por meio dessa rebelião, criamos os nossos atalhos, gestamos os nossos caminhos e acreditamos fazer maior, acreditamos fazer melhor. Acreditamos, enfim, que podemos caminhar na vida sem a tutela divina. Como se proclamássemos a nossa maioridade, como se proclamássemos a nossa emancipação, no entanto, sem aquilo que Jesus já anunciou. Cegos guiando cegos. O próprio Cristo nos Evangelhos,
Questiona. Ora, se um cego guia um outro, não cairão ambos no mesmo abismo? Esta é a condição generalizada do gênero humano, sem Deus. Por isso o chamado constante, porque somos filhos desse Pai. Não somos estranhos, alheios à sua paternidade. Sendo, portanto, o nosso Pai, é o nosso tutor, é o nosso orientador, é o nosso educador, que por meio de seus mensageiros, de seus missionários e com especial atenção, na presença do seu Cristo, daquele que fora eleito, escolhido por ele para nos governar. Mais do que isso, para nos conduzir em amor, para que este Jesus que ora anunciamos seja o nosso referencial de vida, seja o modelador do nosso entendimento, do nosso olhar, da nossa maneira, da nossa forma de nos relacionarmos com o mundo, com as pessoas, com este mesmo Deus. E o que há de ser, então, se diante dessa proposta grandiosa, ainda assim eu olho para tudo isso e veja como algo desimportante, como algo pelo qual eu não me interesso, algo de menor expressão, de menor valia, continuo a desprezar, continuo a rejeitar. Para estes, nós, judeus e gentios, ao longo dessa nossa jornada evolutiva, questionemos: desprezas a riqueza da bondade de Deus, da paciência dele, da longanimidade, da sua generosidade, desconhecendo que essa mesma bondade é um convite, é um apelo à nossa mudança de rota, arrependimento, à nossa conversão, mudança de rumo, a bondade, a generosidade, a paciência de Deus deveria tocar o nosso sentimento e iluminar a nossa mente. Deveríamos pensar: que Pai é este? Que mesmo diante das minhas reiteradas rejeições me acolhe e dá novas oportunidades de crescimento. Deveríamos, pelo menos, suspeitar que estamos diante de um Deus santo, que estamos diante de um Deus que verdadeiramente é amor, mas também é justiça. E porque Deus é justiça, despertemos para esta realidade. Se o meu caminho tem sido a predominância na rebelião diante de suas leis, eu estou, sim, debaixo desta condenação, de ter uma consciência desviada dele. Por isso, não há outros resultados possíveis que não sejam angústia, sofrimento, padecimento de todas as ordens, para que, enfim, despertemos que não há outros caminhos. O caminho é um só. Já fora traçado, delineado, e a este caminho o apelo nos chega. Desconheces
que a bondade de Deus é um apelo à tua conversão, ao teu arrependimento. Olhando para a obra O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, a quarta parte dessa obra, tratando sobre esperanças e consolações, encontramos a questão de número 992. A temática lá do codificador, ao tratar, junto à equipe do Espírito de Verdade, tratando sobre expiação e arrependimento. A pergunta na questão 992 de Allan Kardec é a seguinte: qual é a consequência do arrependimento no estado corporal, ou seja, enquanto encarnados, enquanto revestimos esses organismos físicos transitórios, mas pelos quais nós passamos essas algumas décadas por aqui? Qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Resposta dos instrutores espirituais é a seguinte: avançar desde a vida presente, se tem tempo de reparar as faltas. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Ouçamos, sempre se pode melhorar. Consequência, portanto, deste arrependimento, nesse sentido de conversão, mudança de rota, mudança de mente. Qual que é a consequência disso durante o período da encarnação? Veja que a pergunta já é o convite. Nós estamos aqui para isso. Esta é a razão. Este é o sentido das reiteradas lições pelas quais nós somos visitados. Aprender essas lições, aplicando-as em nossas vidas, é este sentido de mudança. Mas para isso é preciso reconhecer que muitas coisas não vão bem em mim. E quando tem essa tomada de decisão, porque essa é a questão, uma tomada de decisão com envolvimento da minha vontade no processo, de buscar o autoconhecimento, de saber, afinal, quem eu sou e como estou. Como estou dá o diagnóstico. Quem eu sou me traz o propósito, a razão, o sentido de ser. Eu sou como tu és, como de cada um nós somos. Irmãos entre nós, filhos desse mesmo Pai. E nos encontrando nesse estado, nessa condição, então, desperta a consciência para aquilo que não vai bem e precisa e necessita ser corrigido, eu vou avançar, progredir desde a vida presente. Não precisa esperar desencarnar, não. Passar em revista lá no mundo espiritual, ver erros e acertos. Quando normalmente nós vemos os erros, a sensação, o sentimento é o mesmo, é pensar de novo, mais uma vez, desse mesmo jeito, repetindo as mesmas faltas, a mesma causa, a mesma origem de queda, de novo. Avançar desde a vida presente. Se tem esse tempo para reparar as faltas, e se não tem, aproveitemos esses últimos anos, aproveitemos o período final da existência para refletir de forma consciente o que tem sido a jornada. E desde já, preparemos no nosso retorno à vida espiritual assumir de fato esses compromissos de regeneração. E nos prepararmos para uma nova existência. Mas o chamado dos benfeitores espirituais é: não precisa esperar
agora, aqui. Milhões de espíritos esperam a oportunidade que temos tido de retornar à experiência corporal, viver as provas, as expiações, as lições necessárias para o nosso aprendizado e avançar desde a vida presente. Veja o que os instrutores estão a nos dizer. Quando a consciência faz uma censura, lembrando, consciência, voz de Deus em nós, onde estão grafadas as leis divinas. Sabemos, temos essa capacidade de discernir. Se temos capacidade de discernir, temos capacidade de decidir, definir, tomar essa decisão. Mudança de rumo, mudança de rota, conversão, arrependimento. Quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Paremos com essa conversa. Foi sempre assim? Não tem jeito não. Estou sempre a repetir os mesmos erros. Nem insiste comigo. Eu vou desse jeito mesmo. Ninguém me muda. Eu sou assim. Sempre se pode mudar. Também na obra básica, agora o Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma breve reflexão para nós. 5º capítulo, não à toa, bem-aventurados os aflitos, item de número 8, texto também do codificador, breve texto do codificador Allan Kardec. Ele vai escrever: as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, ou muito ignorantes, para fazerem uma escolha com conhecimento de causa. Mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Pausa. Distinção: de um lado, os espíritos endurecidos são aqueles que se querem despertar. Ou se tem de repente ali algo que bate na consciência, logo foge. Quero saber disso não. Quero nem parar para pensar nisso. Mas isso não nos tira a responsabilidade, lembremos. Judeus ou gentios, onde quer que nos encontremos, se somos seres já responsáveis e conscientes, estamos debaixo desse juízo, desse julgamento de Deus. E diante da nossa consciência, responderemos no tribunal das nossas ações e dos nossos pensamentos. As tribulações da vida podem ser impostas para espíritos ignorantes ou endurecidos que não querem fazer essas escolhas. Os nossos instrutores espirituais, então, vão direcionar as lições, as melhores para o nosso aprendizado, sempre em nosso benefício. Mas os arrependidos, olha aí, mais uma vez a menção, e tomara que já estejamos nesta condição, arrependidos, espíritos comprometidos à mudança de rota, espíritos comprometidos a transformar, a renovar continuadamente a sua mente. Tomara que já nos encontremos nessa condição, que esse seja o nosso status atual, espíritos arrependidos, porque estes escolhem livremente e aceitam as provas e as expiações necessárias para reparar o mal que fizeram, buscando fazer o melhor. Seja essa a nossa busca, mas não uma busca vã, uma busca amparada, uma busca sustentada na fé gerada pelo Evangelho de Deus em nós, boa nova do Cristo, que nos remete àquele amor, àquela justiça, àquela caridade que sabemos que tanto precisamos, que está no Cristo e que Ele transmite a nós através da comunhão do Mestre com os seus discípulos. Sejamos alunos de fato dedicados,
comprometidos. E que na companhia constante de Jesus, venhamos diariamente a trabalhar esse processo de renovação da nossa mente. Para com Paulo refletirmos, fazendo este questionamento, a nossa consciência todos os dias. Despreza tu as riquezas da sua bondade, da bondade de Deus, da sua paciência, da sua longanimidade, da sua generosidade, ignorando que essa bondade divina precisa nos levar ao arrependimento. Que seja esta a nossa condição. Que seja este o nosso compromisso. E que estejamos comprometidos com a mudança de rota, o reencaminhar da nossa vida para Deus. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno do capítulo 2, verso de número 4 da carta de Paulo aos Romanos, nessa nossa série Romanos, verso a verso. Curte, compartilha, manda adiante a mensagem, vá lá no canal do YouTube, se inscreva e acompanhe conosco, trazendo suas sugestões, seus comentários, suas perguntas. Fique à vontade. Essa é uma reflexão conjunta a ser construída por nós, olhando para a carta de Paulo aos Romanos, à luz do Evangelho do Mestre da doutrina consoladora, buscando sempre o aperfeiçoamento, o melhor entendimento, o nosso desenvolvimento espiritual. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.